primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e desta feita, Senhor Deus, te clamando que o Senhor use o teu servo pastor como instrumento nas tuas mãos. Amém. Que aquilo que ele venha passar para nós, Pai, seja vinda do alto, de ti, Senhor Deus. E que nós também, Pai, possamos estar ouvindo, ó Deus, e possamos estar recebendo, ó Deus, no nosso coração e possamos estar colocando em prática. Muito obrigado, Senhor, ser com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus seja louvado. Uma boa noite. É um prazer para nós contar com a vossa presença, com a presença de todos aqui nesta noite. É a nossa primeira conferência de família, Minha Casa, Casa de Deus, de 2023. A primeira, pois teremos a segunda, teremos a terceira, teremos a quarta e por aí vai. Vamos para a parte que mais nos interessa. Que é isso, pastor? E as outras também. Mas ouvir a voz do Supremo Criador dos céus e da terra sempre será a parte que mais nos interessa. E pedimos aí a nossa sonoplastia, por favor, que projete aí o nosso slide, para a gente poder trabalhar hoje, voltar como se eu estivesse em sala de aula. A gente usa mais slide com mais frequência em sala de aula, em seminários. Aqui na igreja não havíamos usado ainda. Então aproveitamos para fazer isso nesta primeira conferência. O que se encontra escrito ali, e aí parabéns, presbítero Manuel, temos que dar ênfase a isso. Presbítero Manuel Neuma, casados, concorrentes, e aí você percebe um subtítulo ali, casamento segundo o padrão de Deus. Casamento segundo o padrão de Deus. O segundo slide, se concentrem nessa foto. Coisa linda, não? Eu quero pegar um gancho com a fala do presbítero Manuel, porque ele foi feliz em fazer com que todos aqui repetissem em uma só voz. Entendeu, Davi? Papai e mamãe, casados, sim. Concorrentes, não. Mas aí vem uma pergunta, Davi. Por que essa palavrinha concorrente? O porquê de um tema como esse? O porquê de um tema como esse, para a nossa tristeza, é que nós, aqui é acolá, encontramos casais assim. E nós mesmos, quando não vigiamos, nos encontramos fazendo assim, agindo assim, nos comportando assim. Por isso o tema muito feliz, escolhido pela nossa diretoria do nosso Ministério de Família, Minha Casa, Casa de Deus. Casados, sim. Concorrentes, não. Agora vejam como essa concorrência na vida conjugal, como essa competição na vida conjugal começou. Próximo slide. Vejam como tudo começou. Começou com um poema. Antes da queda, nós encontramos Adão, o primeiro homem macho, fazendo um poema, declarando um poema para ninguém menos do que Eva. E o poema se encontra como? Todos juntos. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Tudo começou assim. Assim começou a vida conjugal.
E sabe por que que a vida conjugal começou com um poema romântico, um poema conjugal romântico? Porque o Deus Todo-Poderoso que trouxe o primeiro casal à existência, ele trouxe o primeiro casal à existência com perfeição. Aquele selo de qualidade que ele mesmo colocou sobre a sua criação se aplica ao casamento. Em Gênesis 1:31 encontramos Deus colocando, Mauro, o selo de qualidade na sua própria criação e saindo do aspecto geral, a criação como um todo, para o aspecto particular, o casamento. Podemos afirmar que Deus olhou para o primeiro casal e disse o quê? E viu Deus que era bom. Selo de qualidade. O que nos chama a atenção é que ele não usou nenhuma referência externa para fazer essa verificação. Ele não usou nenhuma referência, pois não havia nenhuma referência fora dele mesmo. A referência para ele olhar para o primeiro casal e dizer, e viu Deus que era bom, ele mesmo. Ele mesmo é a sua própria referência. Referência de qualidade absoluta, de perfeição absoluta. O casamento é bom, porque o Criador dos céus e da terra disse que era bom. E ele continua dizendo que é bom. Tudo começou com um poema. Daí o resultado, um poema. Não poderia ser diferente. Agora, para nossa tristeza, nós encontramos esse poema em Gênesis capítulo 2. Quando vamos para Gênesis capítulo 3, agora não é mais um poema conjugal romântico, Vívia. O reverendo Abraão, não é mais um poema conjugal romântico, agora é uma acusação conjugal ácida. O próximo slide. Para a nossa tristeza, o mesmo Adão que fez aquele poema tão lindo, agora como construtor também de cultura, pois Deus também trouxe o homem à existência com capacidade de construir cultura, construir poema. É por isso que temos poetas hoje, é por isso que temos cientistas, biólogos, engenheiros e etc. Esse mesmo Adão agora faz uma acusação conjugal ácida, todos juntos. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da e eu comi. O Adão que estava vislumbrado ao contemplar a sua ajudadora idônea. Por isso um poema agora diz para o próprio Deus, é culpa dela, ou melhor, nas entrelinhas ele está dizendo, é culpa tua. Foi o Senhor que me deu, na linguagem nossa hoje, um português bem coloquial, e beirando ali a um português chulo, mas não é chulo, é como se ele dissesse, foi o Senhor que me deu essa desgraçada. Foi o Senhor que me deu essa infeliz. A culpa é dela. Que coisa, que contraste. O mesmo Adão. Adão olhando para Eva. Um poema. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Gente, isso é muito profundo. Pode pegar qualquer comentarista bíblico, muito especialmente aqueles que gostam de uma boa exegese, de uma boa hermenêutica, de uma boa teologia bíblica, de uma boa teologia sistemática bíblica, também bíblica, ortodoxa, de uma boa teologia histórica, de uma boa teologia aplicada, que eles vão mostrar para você que esse poema é muito profundo. Nas próximas conferências, com certeza, os próximos leitores, dependendo da gente, trabalharão isso aí, ou outros temas mais. É muito profundo, meu irmão. Quando ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne, isso é muito profundo. Será chamada varoa, porque do varão ela foi tomada. Isso é muito profundo.
Muito profundo. Isso é tão profundo, só para dar aqui um spoilerzinho, já fizemos isso num casamento recentemente. Se fala muito hoje em células tronco. Meus irmãos, esse texto aí é resultado do trabalho do primeiro anestesista do universo, Deus. Deus colocou um profundo sono sobre Adão. A primeira anestesia geral foi feita por Deus. A Ele a glória. Se fala muito ainda hoje de clonagem, cirurgia. Foi o primeiro cirurgião absoluto. O primeiro coloca um pesado sono sobre o homem. Anestesia geral. Em segundo lugar, como cirurgião perfeito, ele abre Adão onde ele queria abrir e tira uma das suas costelas. Queridos, é comprovado cientificamente que na costela de Adão tinha a medula óssea vermelha. E dela foi extraído, e na medula óssea vermelha tem células troncos. O que é necessário para a clonagem de um ser humano? O que é necessário para a clonagem do ser humano? Podemos afirmar aqui que quem já fez um clone perfeito do ser humano foi o próprio Criador do ser humano. Ele fez um clone de Eva a partir da costela de Adão. Hoje a ciência prova, existe medula óssea e nela células troncos com todo o código genético para formar a partir dali um outro ser humano. A Ele a glória. É claro que Deus mudou geneticamente uma parte do código genético de Adão para que Eva saísse Eva e não Iva. Ele a chamou de macho e fêmea. Deus seja louvado. Então quando ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Isso é só um espóliozinho da profundidade desse poema. Então vamos lá. Olhe para sua esposa agora e entenda que ela é um poema vivo de Deus para a tua vida. Hoje, de fato, tu és um poema de Deus, um poema vivo de Deus para a minha vida. Agora, por favor, a Bíblia diz que Deus trouxe a existência do homem para o homem e deu ao homem a autoridade de nomeá-la e chamá-la de Eva. Então, mulherada também, olhe para o marido e entenda que o marido é a tua preciosidade. É bênção para a tua vida. Marido é proteção, é bênção. Eva foi tirada do homem e não a parte do homem, foi do homem. Entende agora a profundidade do poema? Só que entre esse poema tão lindo, fruto de um barato de Deus, de uma criação de Deus, ou de um azar, que é uma expressão que a gente usa para a partir de algo que já existe, Deus trouxe algo também à existência. Tem uma acusação. Resultado disso, o que se encontra entre o poema, o que se encontra aí entre o poema conjugal romântico e essa acusação conjugal ácida? A queda dos nossos primeiros pais. A queda é o que explica essa transição de um poema tão maravilhoso para uma acusação conjugal ácida, a queda. Próximo slide. Causas da transição desse poema tão lindo, dirigido à mulher, para uma acusação ácida. Causas. Essa linguagem, para quem está nos visitando, você quer se aprofundar nela, prossiga nos visitando. Mas está ali, queda, pecado. Pecado original, insurgência, é sinônimo de rebelião contra Deus e seu padrão conjugal. Houve uma insurgência, uma rebelião do próprio casal contra Deus e o seu padrão conjugal.
O resultado é isso, vai ser sempre isso, continua sendo isso hoje. A queda. Nós temos um manual de doutrina para você que nos visita, 3 manuais de doutrinas. Eles se encontram nesse livreto aqui, olha, de bolso. Um é chamado de Confissão de Fé de Westminster. Não se perturbe com essa linguagem, não. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse manual, prossiga nos visitando. Claro, se for membro de outra igreja, não, por favor, visite-nos mais, continue abençoando a sua igreja. Catecismo Maior é outro manual de doutrina, é chamado de catecismo porque tem essa estrutura didática. Ele é composto de perguntas e respostas. E o breve catecismo. Se você abrir o Catecismo Maior, você vai encontrar a partir da pergunta 21. Pergunta 22, 23, 24, 25. Por exemplo, uma delas. A qual estado a queda dos nossos pais conduziu a humanidade? Ou para qual estado a queda dos nossos pais, a desobediência de Adão e Eva, a rebelião, a insurgência de Adão e Eva conduziu a humanidade? Aí nesse manual que nós chamamos agora de Catecismo Maior, a partir da pergunta 21, muito especialmente a pergunta 23, a resposta é estado de pecado e estado de miséria. Está aí a resposta do porquê que Adão saiu de um poema tão lindo, tão profundo, tão maravilhoso, para uma acusação conjugal ácida. Entre o poema conjugal romântico e a acusação conjugal ácida está a maldita queda, que nos conduziu a um estado de pecado e miséria. Se você pegar esse mesmo manual, Felipe, ele vai perguntar: no que consiste o estado de pecado? Biblicamente responde. No que consiste o estado de miséria? Biblicamente responde. Exemplo, estado de pecado. Observem, culpa diante de Deus. Corrupção da natureza. Agora Adão não é mais aquele homem santo, justo. Coração inclinado para o mal. Tudo isso é chamado de pecado original. Está lá, olha, queda, pecado original, insurgência, rebelião contra Deus e seu padrão. Entende por quê? Eles hoje se comportam como estão casados, mas se comportando como concorrentes. É fruto disso aí. É fruto disso aí. Ali está a queda, o pecado original, que nós chamamos também de insurgência, rebelião contra Deus e seu padrão. Agora veja a sequência, próximo slide. Veja a sequência. Ainda causas. Novamente queda, tem uma diferença aí agora, não tem? Pecados atuais. Os pecados atuais são os pecados que cometemos hoje. Eles têm como nascedouro o pecado original. Preste bem atenção, nós pecamos porque somos pecadores. Pecados atuais, exemplo, Marcos capítulo 7. Está com a Bíblia aberta aí, Marcos capítulo 7? A turma já está com um texto ali. Vamos lá, toda a igreja. Olha, é Cristo falando para os seus compatriotas e para nós hoje, onde reside a fonte dos pecados atuais. Está aí, também no casamento. Todo problema conjugal, acusação conjugal ácida, ela emana do coração. Existem outras causas? Existe, mas a principal está aqui. Cristo disse para os seus: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. O que mais? Vamos lá: a prostituição, os furtos,
os homicídios, os adultérios, vamos lá, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Agora saia do aspecto geral e vá para o particular. Agora perceba isso no casamento. Homens e mulheres pós-queda têm esse mesmo coração, de onde emana todos esses males. Eis aí a causa. Os pecados atuais. Pecado original, queda, pecado original, que nós chamamos também de insurgência, ou seja, rebelião contra o padrão, contra Deus e seu padrão conjugal perfeito. E daí vem os pecados atuais. Agora só tem isso. Eu tenho que ser muito sucinto até pelo tempo, não queremos cansá-lo, porque teremos outras conferências e pouco a pouco esses tópicos vão sendo aprofundados. Mas se você quer ter um aprofundamento um pouco mais deles, escola bíblica. Nossa EBD é uma bênção, acontece todos os domingos às 9h30. Tem outros problemas, tem outras causas aí. Muito especialmente para o nosso século 21, tem outras causas aí. Próximo slide. O que está escrito ali? Outras causas que alimentam essa acusação conjugal ácida. Olha o nominho ali. Revolução sexual. A partir da França. Revolução Francesa, quase que ao mesmo tempo. Um outro movimento. Feminismo. O feminismo tem alimentado essa ideia de concorrência no casamento. Marxismo clássico. Não vou adentrar nesse marxismo clássico hoje, nem no marxismo cultural, que já é a versão melhorada para eles, é claro. Escola de Frankfurt e tudo mais, e etc. Mas nós temos aí revolução sexual, feminismo, marxismo clássico e marxismo cultural. Queremos apenas superficialmente destacar revolução sexual e o feminismo, que são também alimentadores dessa acusação conjugal ácida, seja do homem para com a mulher, seja da mulher para com o homem. Então vamos lá, próximo slide. Vejam aí, queridos, revolução sexual. Vejam, foi uma forma de pensar sobre a liberdade sexual humana, desafiando o quê? A moral tradicional. Existia uma moral tradicional como existe até hoje. Então a revolução sexual ela se insurge contra isso. Ela se rebela. Não, queremos liberdade sexual. Queridos, atingiu seu ápice nos anos 60, é verdade. Embora este não tenha sido o seu início. Revolução Francesa, século XVIII. Fruto do iluminismo. É lá que surge a famosa revolução sexual. Entendem? Observem qual foi a proposta lá, a primeira da revolução sexual. Próximo slide. A principal ruptura da revolução sexual foi com as relações heterossexuais. Homem e mulher. E o que mais? Relação monogâmica. Um homem e uma mulher. Fruto do iluminismo. O iluminismo foi... Algumas pessoas pegaram carona com o iluminismo para dizer: queremos liberdade sexual. E para termos liberdade sexual, nada de relacionamento heterossexual apenas. Queremos também mulher com mulher, homem com homem, etc. Isso não é novo, né, gente? É só ler Romanos, o primeiro capítulo. Mas foi aí. Essas foram de início as bandeiras da revolução sexual. Agora observe que daí outras bandeiras surgiram. Vamos lá para elas? Está bem pequenininho ali, mas dá para, só citando. O fim, observem, reforma dos costumes sexuais. Reforma dos bons costumes sexuais. Número 1. Fim do casamento.
fim do casamento, fim da família tradicional, o fim da monogamia, aborto, propaganda do puro amor. O importante é amar. Não importa se esse amor é usufruído numa relação de um homem com outro homem ou de uma mulher com outra mulher. O importante é esse tal puro amor. Vamos lá, tem mais aí. Essa letra vem um pouco maior. Propaganda do aborto, facilitação do divórcio, aceitação do adultério, que não era tão fácil assim. Aqui no próprio Brasil, antigamente não era fácil assim. Pedofilia. A pedofilia de hoje não é tema novo não, gente. É tema novo para algumas pessoas. Já estava lá, ó. As pessoas defendendo o direito de você ser um pedófilo. Qual é o problema? Qual é o problema se uma criança de 13 anos se apaixonar por você e você se deitar com ela? Aqui não é invenção não, isso é real. Pedofilia. Menagem é uma palavra francesa que ela significar algumas coisas. Etimologicamente falando, é aquela ideia de tarefas do lar e tal, mas semanticamente ela trouxe uma ideia também de sexo a 3, a 4, a 5. Ou seja, eu posso convidar Jade, minha esposa, para melhorar o nosso relacionamento sexual, convidando um outro homem. Essa é a bandeira da revolução sexual. Ninguém tem visto isso hoje na televisão? Zoofilia, querido, já tem gente aí entrando com um projeto de lei para que se libere. Qual é o problema você se saciar com uma cadela? Qual é o problema? Zoofilia. Prossigamos, próximo slide. Isso aqui é estudo para um semestre no EBD, guerreiro. Mas eu sei que é uma conferência, você tem que ser muito, muito bom senso. O outro movimento que emanou do primeiro é o chamado feminismo. O que está ali? Feminismo. É porque ali não está funcionando, por isso que eu estou olhando aqui. Mas eu vou abrir meu aparelho, que o meu slide está aqui também, facilita para mim. Feminismo é o movimento que afirma, observe que coisa linda, uma desigualdade social e econômica entre homens e mulheres, sendo preciso desfazer essa desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. Olhando assim por alto, uma coisa linda, não é? Quando não se conhece a história, quando não se conhece a verdadeira história, é lindo demais. Com isso, não estamos dizendo que todas as lutas sejam ruins, não. Mas parece bonito, não é? Prossigamos. Esse é o feminismo, viu? Esse feminismo teve sua sementezinha chamada de protofeminismo no século XVIII. Século XVIII, chamado de protofeminismo, a semente. A primeira sementezinha ali do feminismo é chamada de protofeminismo. Sabe qual era a bandeira? Luta contra as relações heterossexuais, luta contra casamento e etc. É claro e evidente que algumas lutavam, pediam certos privilégios economicamente e políticos para a mulher, mas essa era. Aí vem a primeira onda do feminismo, no século XIX. A bandeira foi trabalho. Eu não vou aqui aprofundar não, mas a bandeira foi trabalho. Quando as feministas começam a discursar, é muito lindinho, parece que a mulher era proibida de trabalhar. Não. Muitas não iam porque elas eram protegidas. Até porque trabalho antes da Revolução Industrial, primeira fase, segunda fase da Inglaterra, era só trabalho pesado. Então, na verdade, os homens eram cavalheiros. Trabalho pesado era para homem, trabalho leve para mulher, mas a história não nos é contada assim. Claro que existem exceções, claro que existem histórias feias, horríveis, praticadas por homens. Foi aí a primeira bandeira da primeira onda, trabalho. Segunda onda, século XX, pauta sexual. Eles retomaram toda aquela
pauta da revolução sexual. Na primeira onda você tem uma mulher conhecida por Mary. Mary odiava essa ideia da fé cristã. Ela detestava, ela era uma mulher anticristã. Na segunda onda, pauta sexual, quem já não ouviu falar de Simone de Beauvoir? Uma libertina. A pauta sexual, liberdade sexual. A palavra casamento para ela era detestável. E a terceira onda é o que mais se fala hoje: ideologia de gênero. Ninguém nasce macho, ninguém nasce fêmea. É você que escolhe ser macho, é você que escolhe ser fêmea. Aí você vai para Gênesis 1, enquanto o Criador dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem macho e fêmea. Macho e fêmea. Não é escolha. O Criador fez macho e fêmea. Macho e fêmea, queridos. Mas vejam, procure se aprofundar quanto a isso, gente. Nós temos casais vivendo como concorrendo hoje, como inimigos no casamento, e nem percebem, nem sabem. É fruto desse feminismo aí. Que muitas mulheres pensam que estão fazendo um bem a elas, estão destruindo-as. Elas estão sendo destruídas por esse feminismo. Feminismo, perdoe-me a expressão ou a descrição, é você encontrar uma mulher em praça pública, dizendo-se ali uma protestante, uma lutadora das causas femininas, penetrando o crucifixo em um dos seus orifícios. Isso é feminismo. Feminismo é você ver uma mulher dizendo que está ali para protestar contra a opressão, fazendo a sua necessidade física ali para quem quiser ver. É isso o feminismo. Só para vocês entenderem aí, porque não dá para aprofundar, é assunto só para uma conferência só. Mas a proposta aqui vai além disso. Está aí porque temos hoje casais vivendo como concorrentes no casamento. A primeira, queda, pecado original, insurgência, rebelião contra Deus e o seu padrão conjugal perfeito. Causa segunda, queda, pecados atuais, são os pecados que emanam do coração inclinado para o mal. Todos temos esse coração. Terceiro, movimentos. Revolução sexual, feminismo, marxismo clássico, marxismo cultural. E olha, se tem uma coisa que eu tenho procurado me aprofundar nesses temas, sabe para quê? Para proteger o Senhor, para proteger a igreja do Senhor. Nos preparemos, porque a batalha está se intensificando. Não, pastor, toque nesse assunto não, porque, olha, tem um membro da igreja que abraçou essa pauta, então que ele se arrependa. Porque feminista e fé cristã não casa. Claro e evidente que alguns que foram tomados, assaltados por essas ideologias, amorosamente precisamos resgatá-los. Só estamos dizendo que não vamos negociar a verdade de Deus em troca de nada. Fomos comprados por sangue, o sangue de Jesus Cristo. Vamos lá então? Prossigamos com o slide. Que pena, eu tentei botar uma letra grande, depois voltei para pequena, mas vamos lá, dá para ler aqui. O que Deus diz sobre o homem e a mulher? Eu vou ter que ler do meu aqui. Tem como os senhores aumentar um pouquinho aí, não é? Eu vacilei no tamanho da letra. Mas deixa-me abrir aqui o meu,
porque eu mesmo terei dificuldade de ler. Isso, o meu slide está aqui também, eu me preveni, porque sabemos como é. Opa, turma abençoada! Nós estamos usando ali algumas palavrazinhas complicadas, não se preocupe, eu vou explicar rapidinho. E se você sair daqui sem se lembrar da palavrazinha, lembre da ideia que ela descreve. O que Deus diz sobre o homem e a mulher? Primeiro, a origem ontológica. A palavra onto é ser, o ser, um ente. Cleo é um ser que existe, é um ente. O presbítero Clécio é um ser. Então a linguagem técnica para ser é ontologia, é o estudo do ser. Então, qual a origem do ser humano? Quem os trouxe à existência? O triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi a evolução. O primeiro casal, Deus trouxe a existência maduro. Ele já trouxe a existência Adão maduro, Eva madura. Constituição e natureza ontológica do ser. O ser humano é constituído de alma e corpo. O que mais? O ser humano é humano. A palavra Adão, ela também é usada num aspecto genérico. Então, com muita frequência você vê a Bíblia falando sobre os homens. Cuidado para não achar que tudo ali é só o macho. Em alguns momentos o texto está se referindo à humanidade como um todo. Então, Adão, o homem, constituição e natureza. O ser humano é humano. Quem fez o ser humano humano foi Deus. E ele é alma e ele é corpo. Terceiro, distinção ontológica, distinção do ser. Deus fez homem e mulher. Homem e mulher. Na língua hebraica tem palavrinhas, tem jogo de palavra para isso. Tem jogo de palavra para falar do homem, da mulher, do macho, da fêmea. Eu não quero perturbar vocês com esse linguajar, mas quem já ouviu falar aqui em Ishá? Mas não vou aqui entrar nessa não. Aí está claro. Homem e mulher. Homem e mulher não é construção da sociedade. Foi Deus que trouxe homem e mulher à existência. Não é fruto da evolução. Respeitamos os evolucionistas, mas não é o que a nossa Bíblia diz. E amanhã, no sermão de amanhã, está convidado quem quiser se aprofundar nesse aspecto do homem. O tema vai ser ser humano, o apogeu da criação. Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7. O ser humano, o apogeu da criação. Está aí. Quarto lugar, o papel do ser humano, o papel ontológico. Distinto, mas ao mesmo tempo complementar. Distinto, mas ao mesmo tempo complementar. Deus criou o homem, trouxe a mulher à existência à costela e a chamou de ajudadora. Auxiliadora, dignidade. No hebraico a ideia de auxiliadora, auxiliadora se aplica ao próprio Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A origem é quase a mesma, distinto e complementar. Quando alguém diz para você que essa conversa de homem, macho e fêmea é construção social, pergunte para ele explicar então a anatomia do corpo da mulher. É só você pedir para ele se apalpar. Se apalpe, meu querido. Há distinções anatômicas. E até nisso Deus é perfeito. Há distinções até mesmo na força física. Isso não foi para inferiorizar a mulher, não. Foi para protegê-la. Distinções, mas essas distinções, elas têm a complementação. Homem e mulher se complementam.
o valor de cada um, o valor ontológico, igual. Por que o valor é igual de ambos? Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Vejam, quando a gente diz que o papel ontológico é distinto e complementar, veja que não anula o valor, não. O valor de ambos é igual. Ambos têm valor diante de Deus. Homem e mulher. Razão última, ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Queridos, de coração, cada tópico desse aí é uma aula de EBD. Ou pelo menos 2 por EBD. Mas aí você já vai sentindo o cheirinho e você vai se aprofundando. Aí você diz, eu quero mais. Então, se você não congrega em nenhuma igreja, aí você está convidado para continuar vindo. E você vai aprendendo aqui com a igreja. Sexto, propósito ontológico. O propósito de cada ser, do homem e da mulher, qual é? A glória do triuno Deus. Ambos foram... Deus trouxe ambos a existência para a glória de Deus. Não é só o homem que tem esse propósito, a mulher também. Sétimo lugar, o destino ontológico, o destino do ser, o destino da mulher e do homem. Bem, aí vai depender se estiverem em Cristo. O destino será a eternidade com Deus. Se morrer sem Cristo, a eternidade sem Deus. Também para homem, também para mulher. Deus é justo, Deus é o juiz de toda a terra. Está ali, queridos. Tudo isso encontrado em Gênesis 1 e 2. 1 Coríntios 11. O que Deus diz sobre o homem e a mulher. Agora o que Deus diz sobre o casamento. Vou passar aí, vamos observar. Agora sobre o casamento. Será que a letra vai melhorar? Isso. O que ele disse sobre homem e mulher está lá. Agora sobre o casamento. Maravilha. Primeiro, foi o próprio Deus que estabeleceu. O casamento só é casamento quando ele é um casamento heterossexual. Entre um homem e uma mulher. Um macho e uma fêmea. Respeitamos aqueles que pensam o contrário. E devemos respeitar a liberdade deles de nos objetar. Mas que ele também respeite a nossa liberdade de dizer isso aí. Certo de que um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. E lá não vai ter recursos não. É homem e mulher. Segundo, casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Deus tolerou na história bíblica alguns servos dele foram praticar a bigamia, outros praticaram até a poligamia. Mas preste bem atenção, Deus já os encontrou assim, e o nosso Deus não é um Deus irresponsável. Os inseriu num processo de santificação. Ele já tinha filhos, agora era algo oficial também. Não confunda a poligamia com homens que são verdadeiros imorais hoje não. Até mesmo a questão da poligamia na época não era assim como é dito hoje não. Até mesmo a bigamia. Quarto lugar, ou melhor, terceiro, o casamento ele é monossomático. Deixará o homem seu pai e a sua mãe. Se unirá a sua mulher. Os dois tornarão uma só. Gente, isso é união de força. Não é só um, é dois. É monossomático, é soma. É uma soma de dois seres, o macho e a fêmea, visando o mesmo propósito principal, a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Quinto lugar, ou melhor, o quarto lugar, o casamento, Deus deixou claro, ele é indissolúvel. Infelizmente, por causa da dureza do coração do homem, consente. Não confunda mandamento não tem mandamento para divórcio na Escritura, tem consentimento, permissão, por causa da dureza do coração do homem. Assim mesmo, por condições muito restritas.
O casamento ele é tel-referente, tel-Deus, referente, referência, ou seja, ele tem como referência o próprio Deus. A relação do próprio Deus. Na essência de Deus tem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você quer ter um casamento, casados mas não concorrentes, olhem para Deus. Sexto, o casamento é progenitor, o casamento é também para geração de filhos, multiplicação de outras famílias. Quando um casal não tem, é o meu caso da minha esposa, é soberania de Deus. São as ações extraordinárias de Deus. E por último, o casamento, essa palavrinha aí eu quero que você grave. Por último, se você se esquecer das outras, se lembre da última. Botei os 5 ali e não... Efésios, né? Isso mesmo, guerreiro, Efésios 5. Obrigado, André. Não estava nem percebendo, isso é de Efésios 5. Porque você encontra isso em Efésios 5. Cristotélico. Espera aí, pastor, explica direitinho isso aí. Cristotélico. A primeira palavrinha você já sabe quem é. Cristo. E télico. Télico é de telos, propósito. Sabe qual é a finalidade principal do casamento? Contar para a relação de Cristo e a igreja. Parou para pensar nisso? Quando Deus estabeleceu homem e mulher, além de ter dito bom, ele estava vendo ali algo muito melhor. A relação de Cristo e sua igreja, a relação de Cristo e sua noiva. Vejam a importância do casamento. Cristotélico, ele aponta para o casamento. Efésios 5, Paulo está falando para casais, e Paulo vai dizer isso, eu me refiro a grande é este mistério, eu me refiro a Cristo e a igreja. Só que no texto ele está falando para casais. Nesse texto ele convoca as mulheres a prosseguirem sendo submissas aos seus maridos. E aí as mulheres podem achar que a tarefa do homem é fácil, não, é muito mais complicada, porque ele convoca os homens a prosseguirem amando as suas mulheres. E quando ele vai tomar uma referência de amor do homem para com a sua esposa, quem é que ele toma como modelo de amor? O modelo de Cristo para com a sua igreja. Então a tarefa para nós homens é muito mais pesada. É muito mais pesada, porque o modelo é o amor de Cristo para com a igreja. É nesse texto que ele vai dizer, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O casamento, no aspecto horizontal, ele aponta principalmente para a relação de Cristo com a igreja. Aliás, todo casamento que acontece, feito por nós evangélicos, reformados, presbiterianos, protestantes, quando você estiver participando de uma cerimônia matrimonial, lembre-se, você está ali, participando de um ensaio, o maior de todos os casamentos que vai acontecer. O casamento entre Cristo e a igreja. O noivo e a igreja. A Bíblia chama as bodas do Cordeiro. Mas prossigamos. Diante de tudo isso, observem essa fala que você encontra no comentário de Gênesis, escrito pelo reverendo Hernandes Lopes, que por sua vez já buscou o comentário de Gênesis de Braumer, um alemão. E assim os comentaristas, eles vivem montados nos ombros uns dos outros. Deus seja louvado. Você pega o comentário de Gênesis do reverendo Hernandes Lopes, aí você pega o comentário do alemão Braumer, e você vai perceber eles... O Hernandes bebendo dele. Ele não bebeu de Hernandes, viveram em épocas diferentes, é claro. Todos aí, diante de tudo que foi dito, observe essa frase agora. Casados sim, concorrentes não. Observe. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem. Eu gosto muito dessa afirmação dele. Para governá-lo. Ele não tirou a mulher da cabeça do homem para a mulher não inventar de achar que ela deve governar o homem.
Entendem? Um dos problemas no casamento? Mulheres que se comportam como chefes do lar. E elas não foram chamadas por Deus para serem chefes do lar. No sentido funcional. Ela é chefe junto com o marido. Em algumas tarefas, mas o chefe do lar não. Mas observem. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para governá-lo. Nem dos seus pés para ser por ele subjugada. É uma espada de dois gumes, povo querido. Deus não tirou da cabeça para a mulher não achar de se comportar como a chefona do lar. E aqui, com muito carinho, com muito amor, aqueles maridos que têm se deixado subjugar pelas suas esposas estão pecando primeiramente contra Deus. Mas tem ali o finalzinho, viu? Nem os seus pés para ser por ele subjugada. A mulher também não está aí para ser subjugada. Deus não trouxe a mulher à existência para ser escravizada pelo homem, maltratada pelo homem, desdenhada pelo homem, abusada pelo homem. Mas a frase continua. Está lá no comentário de Gênesis. Observe agora aí. Todos. Deus tirou a mulher de uma de suas costelas para estar ao seu lado. Isso vai muito além da ciência, como falamos aqui. Medula óssea, células troncos, colônia. Vai muito além. O propósito da Escritura vai além. Ela interage com a ciência, mas o propósito dela não é científico, não. Deus tirou a mulher de uma de suas costelas para estar ao seu lado. Continuemos. Debaixo do braço, para ser por ele amparada. E aí, maridos? Prossigamos. E bem perto do coração, para ser o centro de seus afetos. Isso é Bíblia. Casados, concorrentes, mas o texto prossegue. Eu quero que você se concentre nessa próxima frase. Todos juntos. Nenhum homem é feliz escravizando sua mulher. Agora observe a continuação, gente. Nem pode ser feliz sendo subjugado por ela. Preste bem atenção. Alguns homens não têm coragem de falar. Mas um homem subjugado pela mulher, ele é um homem infeliz. Às vezes não tem coragem de falar por vergonha. Só se tiver um amigo bem próximo que vai guardar menos segredo. Mas um homem subjugado pela mulher é um homem feliz. Sabe por quê? É contrário à própria Constituição e natureza que Deus deu a ele. Ele não é um homem feliz se ele a escraviza. Mas também jamais será um homem feliz se ele se deixa ser subjugado. Você pode vê-lo sorrindo por aí, mas é um sorriso de aparência. É tomado por rancor. É para reflexão. Não é para você chegar em casa e tentar tirar do seu marido se isso é verdade com vocês ou não. É para fazer uma reflexão. Ambos. Maridos se estão escravizando suas mulheres, ou as mulheres se estão tentando subjugar os seus maridos. Lembrem, temos dito com frequência, existem alguns sinais que você pode perceber isso. Às vezes corriqueiros. Exemplo, há casos e casos, por favor. Mas observem, não pegue esse exemplo generalizado, mas há casos e casos, observe. O teu marido está tendo prazer verdadeiro de estar com você em casa? Existem sinais que ele tem prazer? A tua esposa também está tendo esse prazer? Existem sinais. Existem sintomas. Casado sim.
Concorrentes não. Pode passar aí, queridos. Se algum casal aqui se encaixa no tema dessa mensagem, olha, nós de fato estamos assim. Não é para vocês continuarem assim. E também não é para, a partir de uma mensagem dessa, vocês potencializarem a briga. A mensagem de Deus é um retorno. Está lá em Apocalipse 2. A fala que ele dirige à igreja de Éfeso, você sai do geral e vai para o particular. Se aplica também a uma vida conjugal. Se tem algum casal casado, se tem casados vivendo como concorrentes, o caminho de Deus é esse. Qual é? Arrependimento e mudança. Ele se dirige à igreja de Apocalipse, à igreja de Éfeso, e diz: lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. Deus chama ao arrependimento, homens e mulheres. Ele nos chama ao arrependimento. Agora, esse arrependimento é contínuo, porque todos nós aqui e acolá estamos deslizando, todos nós. Não olhe para o casal tal e diga, ainda bem que está aqui, ele precisava ouvir. Não, todos nós precisávamos ouvir. Agora, é claro, uns mais, outros menos, mas todos precisávamos ou precisamos. Arrependimento. Segundo, alinhar com o padrão de Deus. Ele diz à igreja de Éfeso: volte à prática. Ele está dizendo estão desalinhados, estão precisando alinhar novamente com o meu padrão. É alinhar a vida conjugal com o padrão de Deus. Está na Escritura. Ele diz para a igreja de Éfeso. Terceiro, cada cônjuge exercendo o seu papel. A concorrência ganha força quando a mulher quer fazer o papel do homem e quando o homem quer fazer o papel da mulher. Preste bem atenção. Faz parte da natureza da mulher. A não ser que ela esteja tão mergulhada no pecado que essa natureza dela já esteja muito acorrentada. Mas faz parte da constituição e natureza da mulher a dependência do macho protetor. É natural isso, o macho protetor. O dia a dia mostra isso. Eu duvido que um outro homem, perceba, um outro homem vai falar com uma mulher que está sozinha, a tonalidade dele é uma. Mas em questão de um minuto, chegou o marido da mulher com quem ele está falando com muita grosseria. A tonalidade vai mudar pouco a pouco. Pois não, meu amigo? Qual foi o problema? Não, porque deixa ela de lado, agora é comigo, nós dois. Ela bateu no teu carro, eu vou consertar. Quanto é? Agora baixa a voz que ela é minha esposa. É assim que funciona. É macho, é homem. Isso agrada a Deus. As pessoas têm uma mentalidade errada de masculinidade e pensam que, queridos, estão vivendo uma efeminização do homem que está sendo horrível. Eu tenho dito aqui, tem vídeos aí que seria cômico se não fosse trágico. As pessoas viram meme, mas é verdade. O menino lá namorando com a sua namoradazinha, e aí chega o assaltante. Quem é o primeiro que corre no vídeo? Quem é o primeiro que corre no vídeo? E a menina fica lá, se agarra com o assaltante, se agarra como, que vergonha! Entende a questão? Que vergonha. Quem deve correr primeiro? Ou quem deve pedir para que corra primeiro? É o homem. Vai para lá, minha filha. Deixa comigo aqui. A batalha é minha. Casados, concorrentes, cada cônjuge exercendo seu papel, de acordo com o padrão de Efésios 5, 1 Pedro. Entendeu, Davi? Davi, casamento é bênção.
E daqui a 25 anos, mais ou menos, você vai casar para ser esse macho segundo Deus para sua esposa. E ela vai olhar para você e vai dizer: é meu marido, é meu homem, é minha bênção. Ah, como é bom ver uma mulher dizendo: é meu marido, é meu homem, é minha bênção. E ela se sentir segura perto dele. Ela se sentir segura perto dele. Eu imagino alguém chegando para falar com um auxiliador, um outro homem zangado por alguma coisa, aí chega o presbítero Aldo: pois não. Na hora, meu irmão, a coisa muda. Veja bem. Veja bem, o cara diz: ô meu querido, tudo... Não, beleza, porque, me perdoe, eu estava alterado. Isso. Por último, queridos, ajuda mútua. Mútua. Não é passando na cara do outro, o erro do outro, que vamos resolver o problema. Isso só distancia. Só distancia. Isso requer, de fato, confissão, concordar. Eu errei, eu falhei, me ajude. E o outro diz: eu vou te ajudar. Ajuda mútua. Todos nós estamos inseridos no processo de santificação. Ah, pastor, é aquele casal que ainda não se rendeu a Cristo. Então que ele precisa de conversão. Ele precisa se render aos pés de Cristo Jesus, primeiramente. Primeiramente precisa se render aos pés de Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele para quem o casamento aponta. Casamento cristotélico. Cristo deve ser o Senhor do casamento, o Salvador do casamento. Acima de tudo, Ele é o Senhor do homem, Senhor da mulher. Casados sim, concorrentes não. O nosso pedido aqui é que a graça soberana de Deus nos conduza de volta todo dia ao poema conjugal romântico de Adão antes da queda. Só é possível com a graça de Deus, com base na justiça de Jesus Cristo, no poder e pelo poder do Espírito. Mas quando ocorrer uma transição aqui e acolá, não faz nada. Quando ocorrer isso, e você começar você se encontrar com aquele acusação conjugal ácida, existe uma palavrinha maravilhosa quanto a isso. Deus te agrada de ouvi-la. Pequei contra ti pequei. Mas no caso da vida conjugal, eu fui áspero. Me perdoe, Jade. Eu fui inconveniente. Me perdoe, Jade. Agora, Jade também precisa. Eu vacilei. Eu fui inconveniente. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Mais uma vez, em uma só voz, vamos pronunciar o tema. 1, 2, 3. Casado sim. Todos os casais de pé. Abraça o seu cônjuge. Vamos fazer uma oração e depois eu devolvo a fala para o presbítero Clécio e Cléo. Jade, chega aqui. Abraça o seu cônjuge. Não vamos deixar o diabo destruir a família, não. Não. Essa primeira conferência é só a primeira, outras virão. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Pai Celestial, o casamento foi idealizado por Ti. Continua sendo preservado pelo Senhor e deve ser para a glória do Senhor. Mas Tu sabes que a queda nos empurrou para um estado de pecado e miséria. E como consequência disso, aqui e acolá, os nossos casamentos se encontram à beira do abismo. Aqui e acolá nos encontramos vivendo como concorrentes, se não no aspecto geral, mas em alguns setores. Queremos te pedir perdão, queremos te pedir socorro. Socorro para aqueles casais que estão às portas do divórcio. Não deixe acontecer isso não, Senhor. Restaura os seus corações. Restaura
Primeiramente, acima de tudo, a relação deles com o Senhor. Restaura a relação conjugal. Restaura, Senhor. Cura os casais. Sejam os casais desta igreja. Sejam os casais que estão nos visitando. Sejam os casais de outras igrejas do Senhor. Os casais desta cidade. Cura o Senhor. Tu és o Senhor que cura. Tu és o Senhor que restaura. Ó Deus, Todo-Poderoso, abençoa o casamento. Abençoa estes casais. Abençoa estas famílias aqui representadas, Senhor. Esta primeira conferência é uma frente de batalha contra a carne, o mundo e o diabo. É uma frente de batalha contra a queda, o pecado original. É uma frente de batalha contra os pecados atuais. É uma frente de batalha contra a revolução sexual, feminismo, marxismo clássico, especialmente cultural. É uma frente de batalha contra os falsos mestres que se encontram também dentro das igrejas, deturpando-a, maculando-a. Ajuda-nos, ó Deus. Muito obrigado por esta noite, por este momento. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Amém e amém. Presbítero Clécio.